Irmãos, bom dia, em nome de Jesus, um bom domingo a todos. Hoje nós estamos celebrando também a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Então nós vamos fazer aqui uma reflexão na palavra do Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Irmãos, esse texto aqui, ele vem reforçar a veracidade da ressurreição de Jesus. Veja que era um fato inequívoco. Era um fato que toda a cristandade naquela época, no primeiro século, sabia que tinha acontecido. Era algo testificado. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele foi ali o último. Ele foi como um fora de tempo. Mas ele diz claramente que Jesus chegou a ser visto de uma vez só por mais de 500 irmãos, e a maioria naquela época ainda estava viva. Então Paulo aqui, ele apresenta com toda a ousadia e com toda a autoridade que Cristo Jesus estava vivo porque apareceu a ele. Jesus Cristo glorificado, Jesus Cristo ressurreto, aparece a Paulo no caminho de Damasco. Ele, quando ainda era Saulo, Jesus aparece a ele e ele transformado, ele nasce de novo, tem o seu nome mudado para Paulo. E aquilo tudo só aconteceu porque Cristo havia ressuscitado. Porque Cristo é vivo e verdadeiro. Porque Cristo se interpôs no caminho de Paulo, no caminho de Damasco, se interpôs no caminho dele e tudo mudou na vida dele. A vida dele foi transformada, ele de perseguidor passou a ser perseguido, ele que antes perseguia os cristãos, ele que antes discordava dos cristãos, até odiava os cristãos, agora ele era o principal deles. E Paulo ia por toda parte anunciando o evangelho, por todo o mundo daquela época, anunciando o evangelho e colocando a sua cabeça a prêmio. Irmãos, quem é que ia fazer uma coisa dessa sem ter uma razão de ser, sem ter convicção, sem ter realmente paixão? Como é que um homem daquele, ia mudar de tal maneira se algo incrível, inacreditável, se algo miraculoso não tivesse acontecido em sua vida? O apóstolo Paulo foi a prova viva do Cristo vivo na sua vida. Então ele cita aqui Pedro, ele cita Tiago, ele cita todos os apóstolos e cita mais de 500 irmãos que de uma só vez viram a Jesus ressuscitado. Interessante que quando, daquela manhã da ressurreição, quando as mulheres foram lá ao túmulo, depois Pedro e João foram lá também, e teve aquela aparição de anjos, e um determinado anjo falou: venha, veja.
e creia que Jesus Cristo ressuscitou. Depois o anjo diz, agora vocês vão e anunciem. Então é esse o processo mesmo. Nós temos que vir a Cristo para testificar da sua ressurreição, que Ele é vivo e verdadeiro. Nós temos que nutrir essa fé em nosso coração, testemunhar e temos que anunciar. Então é esse o processo. O anjo, ele ensinou esse processo aos discípulos, aquelas mulheres: venham, vejam, creiam. Agora vocês vão e anunciem que Ele ressuscitou. Anunciem agora a salvação. Anunciem que apenas através de Cristo nós temos a redenção e a vida eterna. Nós temos que fazer essa obra. Não podemos nos calar. Temos que anunciar pela vida e pelo testemunho. Temos que anunciar pela palavra e pela fé. Tiago, irmão de Jesus, ele fala que você tem fé, mas não faz, a sua fé é morta. Mas se você faz, você está testificando da sua fé. Se você faz, você está mostrando que a sua fé é viva, é verdadeira. E Cristo está vivo. Alguém já falou que o túmulo vazio prova que Jesus está vivo. Mas muitas vezes uma igreja vazia, e às vezes não só vazia de pessoas, mas vazia de obras, de testemunho, negam que Jesus está vivo. Então nós temos que, com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com a proclamação dessa verdade, testificar que Jesus está vivo. Agora, uma vida que não se preocupa com isso, nega que Jesus está vivo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 8 do texto que nós lemos: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E aí ele fala aqui da sua humildade, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha, eu já conheci muitas pessoas que aceitaram a Cristo, se firmaram na fé através do relato da conversão de Saulo, se transformando em Paulo. Inclusive, o meu pai natural, ele mesmo falava que ele ficava impressionado com a história de Paulo, né? A conversão de Paulo, como nós vemos em Atos, capítulo 9, aquilo realmente o deixava maravilhado, né? A transformação que aconteceu na vida de Paulo. E aquela transformação, ela se deu quando ele encontra um Cristo vivo, um Cristo redivivo, um Cristo ressuscitado, glorificado, glorioso. E aquilo foi um evento tão extraordinário que ele mudou da água para o vinho, né? Se transformou numa outra pessoa, né? Era Shaul, né? Shaul no nome dele no hebraico, que era Saulo, não é? Saulo, um homem arrogante, um homem cheio de ódio, que respirava crueldades. Ele se transforma em Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Ele se apequenou diante de Deus. Ele considerou tudo como esterco, tudo como refúgio, a fim de ganhar a Cristo, a sublimidade de Cristo. E ele se apequenou. Ele que era um homem arrogante, um homem prepotente, presunçoso, ele agora se tornou humilde. Até o nome dele passou a significar isso, porque quando somos pequenos diante de Deus, nos consideramos pequenos diante de Deus, aí Deus nos exalta. Que a Bíblia diz que Deus exalta quem? Os arrogantes? Não. Deus exalta os humildes, mas abate quem? Os soberbos, não é? Deus resiste ao soberbo e dá graça
aos humildes. Então isso aconteceu com Saulo, que se transformou em Paulo, pequeno diante de Deus. Como Pedro mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala, não é? Que nós devemos nos humilhar diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus, nos humilhar para que a seu tempo ele nos exalte. Ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo 5. Ele fala sobre isso, se não me engano, é o versículo 7. Ele fala sobre isso no primeiro capítulo, o quinto capítulo da primeira carta de Pedro. Portanto, irmãos, que a ressurreição de Cristo, para nós, não seja apenas um dogma em nossas vidas, não seja apenas uma doutrina mor em nossa vida ou em nossa igreja. Que a ressurreição de Cristo não seja apenas uma mera celebração para a gente lembrar de vez em quando ou lembrar apenas na Páscoa, mas que a ressurreição de Cristo seja algo que mexa com a tua alma, né? Que você receba essa verdade todo dia com temor e tremor, né? Que a ressurreição de Cristo seja algo real no seu dia a dia, um Cristo vivo e verdadeiro, um Cristo vivo e ressurreto, que o Cristo vivo, ele venha realmente nos dar a alegria, a certeza da vida eterna, porque é o Cristo vivo que nos garante a vida eterna. Que Deus abençoe, uma boa Páscoa a todos e que o Espírito Santo venha completar essa palavra em nossos corações nessa manhã, que Deus sempre nos acompanhe e nos guarde, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa palavra, uma palavra verdadeira que fala da ressurreição de Cristo e o que essa ressurreição provoca na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas para que não vivamos como vivíamos antes, para que não vivamos apenas para este mundo, mas a nossa vida transcenda para a eternidade, que a gente fique contemplando novos céus e nova terra que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, ó Pai, que essa convicção, essa certeza seja a grande alegria em nossos corações, porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação, mas Ele ressuscitou. Por isso, ó Pai, estamos aqui demonstrando a nossa fé e estamos pregando essa palavra que traz alegria e alento para os nossos corações. Numa época em que se fala tanto de morte, em que tantas pessoas estão morrendo fisicamente, mas nós queremos falar de vida e de vida eterna em Cristo Jesus, o redivivo, o nosso Salvador. Fica conosco, ó Pai, abençoa-nos em tudo e te agradecemos, ó Pai, por essa reflexão, em nome de Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.